Né? Mas daqui eu não vou cortar na edição. Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram, estou aqui com o meu amigo Isbole, o arroba Isbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. Estamos aqui hoje para comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 16 de maio de 2020 até o dia 22 de maio de 2020. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxin. Uma semana movimentada, né? Cheia de acontecimentos, alguns ciclos que se encerram, né? A gente tem que saber lidar com eles. Também alguns acontecimentos aí de participações em workshops, acessos a dados que a gente há muito tempo queria, e também começar coisas novas que, né, são coisas que desafiam a gente. É, uma semana um tanto quanto conturbada, eu diria, né, cara? Bem... Apesar de ser mais uma semana da quarentena, é uma semana cheia de eventos. Isso. Então, por favor, vamos começar com a sua. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Maravilha. Então, a minha semana segue no de sempre, né? O isolamento, francês, meditação, resultados satisfatórios no Facebook Ads. E aí tá, tirando essa parte de sempre, eu também já deixei prontos os artigos que eu mencionei na última semana para fazer a submissão, né, lá pro Enampad. Tô em dúvida se eu consigo, né, produzir um terceiro artigo, que é a última parte dos meus resultados, das minhas discussões da tese, só que ele precisa de uma abordagem diferente dos outros dois. Eu não sei se em 2 dias eu consigo deixar ele pronto, né? E aí, mas enfim, os outros 2 que eu vou submeter já estão prontos. Mas estamos aí, né, no próximo episódio a gente descobre quantos que eu submeti. Então, no fim de semana, né, tirando um pouco a ordem cronológica das coisas, no sábado ou no domingo, acho que foi no sábado, eu acabei participando de um workshop de podcasts que a Thalita Ferraz, né, que já, a pedido dela, lá do Centro FAG, aí de Cascavel, que a gente fez o nosso episódio especial aqui do Mais Uma Semana, né, ou Mais Alguma Coisa, sobre como criar um podcast. Eu participei desse workshop, que eu vi que ela ia ministrar, e aí eu tava lá assistindo, né, a apresentação dela, e em um dado momento ela me chamou pra fazer uma fala também. Eu acabei apresentando, né, o ponto de vista de quem é produtor de conteúdo pra podcast, porque ela tinha feito uma apresentação sobre o contexto de podcasts no Brasil. E aí eu achei, né, interessante manifestar um pouco do ponto de vista do produtor de conteúdo em si, para mostrar o que é a nossa visão de, né, desafios, de dificuldades e coisas que é bom o pessoal que tem interesse nesse tipo de mídia, que quer produzir para esse tipo de mídia, tem que ter em mente, né, para adequar a linguagem, o formato e como abordar, né, a própria empolgação de começo de projeto. E, enfim, aí durante a semana o que muda de diferente é que a gente, enfim, teve acesso aos analytics do perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana no Instagram. Que é? @Mais Uma Semana. A gente ainda não tem acesso completamente aos analytics, porque alguns dados de seguidores ainda precisa que mais de 100 pessoas estejam seguindo a gente, mas todo o resto de alcance, de compartilhamentos, engajamento, esse tipo de coisa, já está disponível pra gente. Então, o bom de ser pequeno é que qualquer coisinha dá tipo 300% de variação de uma semana para outra. Então, é legal, dá pra ver agora a gente começar a ter um olhar já um pouco mais técnico, né, sobre aquilo que a gente tá fazendo e a repercussão em uma rede social que a gente tá. E é legal, né, a gente começar a se entender um pouco melhor aqui o que a gente faz, porque a gente, claro que a gente tem os feedbacks do pessoal que vão falando pra gente, mas nem todo mundo manda feedback. E é bom, então, ainda que a gente esteja lidando com números, né, pra gente ver se a repercussão tá sendo positiva, negativa, se mais gente tá tendo acesso ou não, se são pessoas diferentes, se são as mesmas pessoas sempre. Então isso daí é bem legal, pra gente começar a se entender melhor aqui, porque a gente fala um com o outro, mas qualquer um pode ouvir. A gente entendeu melhor quem são essas pessoas que estão ouvindo a gente. E bom, eu também, enfim, né, acreditou meu pagamento do EAD. Agora, definitivamente, a gente pode dar como concluída essa saga, que tá desde dezembro aí, né, movimentando as minhas semanas por aqui. Então agora caiu na minha conta, já tá tudo ok, e agora nada mais a tratar com essa empresa, a menos que eu pegue mais material para fazer, mas no momento já tá finalizado. E daí, com esse pagamento, foi uma coisa que eu tava esperando para começar a profissionalizar aquela minha abordagem, dar mais um passo, melhor dizendo, no processo de profissionalizar essa minha abordagem no Instagram, nas redes sociais. Que aí eu acabei, com esse dinheiro, eu tô agora reinvestindo em mim, que daí eu contratei o domínio de um site e as ferramentas desse site para poder colocar
os posts antigos, né, no formato de blog mesmo, as postagens que eu vinha fazendo no meu perfil do Instagram. E ontem eu fiquei até 1 da manhã de ontem pra hoje, né, fazendo as configurações do site, e minha reflexão vai partir sobre isso de criar, né, de configurar um site. Então daqui a pouco eu volto pra isso, e no momento eu encerro os meus relatos da semana pra devolver a bola pra você. Muito bem, cara. A minha semana foi um pouco conturbada, mas eu não vou começar ela cronologicamente dessa vez, porque o evento mais marcante dela e que vai ser o ponto da minha reflexão acontece no sábado, no dia 16. Então eu vou começar minha semana comentando sobre a segunda-feira, em que foi o primeiro dia em que eu substituí a recepcionista da parte da manhã. Ou seja, agora eu acordo num horário das 5:30 da manhã, o que é um tanto quanto difícil, principalmente pra mim que não estava acostumado, que era habituado a dormir em horário perto da 1 da manhã, meia-noite, meia-noite e meia, né, porque eu ficava lendo. E, cara, está sendo terrível, porque é uma sensação muito estranha pra mim acordar antes do sol nascer. Antes do sol nascer e ver ele nascendo todos os dias, assim, talvez tenha sido belo na primeira vez, na segunda um pouco, na terceira, na quarta eu não aguento mais, a quinta eu só quero morrer. Então, mas tamo aí, né? Continuamos com bravura em frente. Nessa semana também eu tive algumas consultas médicas. A primeira delas também na segunda-feira, que eu recebi a ligação do meu ortopedista para ver a respeito do meu ombro, que eu tinha me caído da escada e me machucado há exatos 2 meses atrás, segundo o laudo que ele tinha, o histórico que ele tinha no computador. Então, né, 2 meses aí parados, sem fazer academia, só na fisioterapia. E a recomendação dele foi que eu fizesse mais 10 sessões, então cá estou eu voltando pra fisioterapia, todo tristonho, porque achei que eu poderia já começar a academia e fortalecendo um pouquinho mais meu ombro num ambiente mais, digamos, mais hardcore, né, pra eu perder um pouquinho do peso que eu tô ganhando nessa quarentena, mas vai ter que ficar pra depois ainda. Só pra deixar claro, eu também tenho uma academia aqui em casa, tá, então fiquem em casa. E hoje, na sexta-feira, eu tive uma outra consulta a respeito da minha cirurgia, que eu fiz uma reconstrução da minha câmara do olho esquerdo, né, que eu já fiz um transplante nesse olho, e, cara, foi ok, assim, né, mas fazer o quê? A fisioterapia mesmo, voltando ao assunto, que eu esqueci de comentar, a fisioterapia mesmo eu já comecei na quarta-feira e já tinha agendado para quinta, só que daí o fisioterapeuta teve um imprevisto e acabou desmarcando. E a problemática disso é porque ele pediu para ter dias espaçados, então faz um dia, não faz outro, aí volta a fazer. Então, o que eu achei que, como são 10 sessões, o que eu achei que seriam 2 semanas, agora vão virar 4, ou seja, mais um mês só na fisioterapia, nada de academia, nada de perder peso. Mas, fazer o que, né? E aí, nessa semana também, talvez o meu ponto alto da semana, o meu ponto que desanuviou um pouco a minha cabeça, me deixou um pouquinho mais alegre, foram 2 coisas. A primeira foi poder da amizade, né? Conversar com o grande amigo Lucas, já conhecido aí do podcast. E a segunda foi brincadeiras com o menino Elias. O menino Elias é um rapazinho que está lá no hotel e que ele tem leucemia, então ele tá fazendo tratamento lá e ele é paraguaio. Ele e a sua mãe são paraguaios e ele não fala absolutamente nada de português e é meio triste, né, cara, porque é uma criança num hotel que só tem gente velha, então talvez a pessoa mais nova com quem ele tem contato sou eu. E nesse período que ele ficava ali na recepção, né, que eu estava na parte da manhã, sempre vinha um velhinho, colocava a mão na cabeça dele, falava alguma coisa em português que ele não entendia, e daí ele ficava na dele, assim, né, brincando, assistindo um joguinho, até o momento que eu peguei o telefone e fingi que era uma arminha e fiz pou pra ele, e daí ele achou super engraçado, e ele começou que ele anda com um vidrinho de álcool em gel, né, um plástico, na verdade, de álcool em gel por todos os lados, pra ele ficar limpando as mãos, e aí ele fez como uma arma também, e a gente começou a brincar de tirinho. Hoje mesmo a gente brincou de dança, eu ensinei pra ele a dançar, então, cara, foi assim, foi bem maneiro, foi divertido. Não tem nada que te alegre mais do que risada de criança, né, cara? Então, ouvir isso ao vivo é mais maneiro ainda. Uhum. Indo agora, então, pro ponto mais importante da minha semana, ele aconteceu no sábado, onde o meu relacionamento terminou, cara. Então, agora estou definitivamente e oficialmente, segundo Instagram e Facebook, né, solteiro. Porque meu Instagram já não tem mais fotos com a minha ex-namorada e meu Facebook também consta como solteiro. Então, né, para critérios oficiais, estou solteiro. Uhum. E, cara, foi muito difícil, mas eu vou
comentar sobre os detalhes para aprender a audiência, né? Comentar sobre todos os detalhes, sobre as minhas percepções e a minha reflexão, logo depois da sua, né? Tá, então, a minha reflexão, ela trata sobre a gente começar, né, coisas novas, né, coisas desafiadoras que a gente não tem passado, né, não tem bagagem prévia. Eu já relatei aqui, né, no podcast, eu voltei, né, a aprender francês, então é de certa forma uma coisa parecida, né, de a gente começar uma coisa nova, uma coisa diferente. De certa forma, sim, só que no caso do site, ele é uma habilidade, né, uma competência que eu não tenho bagagem nenhuma prévia, então eu senti uma coisa muito desafiadora. Eu tirei a quinta-feira pra fazer só isso, só de deixar o site no ar e deixar, né, como colocar as postagens. Por mais que seja um negócio, assim, super intuitivo, né, as plataformas são muito mais amistosas, né, você pegar os templates e ir montando as coisas, os bloquinhos de onde você quer que apareça as coisas. Pra quem nunca mexeu nisso, é um negócio que você coloca de um jeito, aí na hora que você põe pra rodar ali, pra ver, ficou errado. Aí você volta e refaz. E, cara, é uma coisa assim que é muito desafiador. Eu fiquei até 1 da manhã fazendo isso daí e depois eu terminei. Bom, tá feito, né? Eu sei que com a primeira versão ele tá funcional, então beleza, dá pra usar as coisas. Só que eu sei que ele não tá perfeito, mas é o que tinha pro momento, e eu fiquei bastante orgulhoso de mim, ainda que qualquer pessoa mais experiente possa olhar e achar, nossa, que porcaria que ficou. Cara, mas pra quem nunca tinha feito nada, ver esse resultado, eu tô muito satisfeito. Talvez seja uma grande conquista, né, da gente se identificar com pequenos méritos que pra gente são grandes, mas que pra outras pessoas não valem nada. Pra gente, a gente tem que saber reconhecer o valor naquilo ali que a gente faz, ainda que seja porco, ainda que seja mal feito, que seja feio, mas ali foi desafiador, eu não tinha nenhuma base, né? Foi legal, fiquei satisfeito. Eu diria o ditado, né? Ninguém nasce sabendo. E assim, é só pra não ficar adiando pra sempre, né? Então uma hora tem que sair. Cara, eu sou sempre a favor de começar, né? Você nunca pode atingir um objetivo se você não começar ou dar os primeiros passos pra isso, né? Então, fico muito feliz, cara. Muito feliz e satisfeito que você está correndo atrás aí e tá aprendendo e se fudendo, porque se fuder é parte da viagem, né? Sim, desafios, né? Desafios a gente faz, a gente erra, aí depois refaz, vê que essa daí é a primeira versão, na verdade a segunda versão da primeira versão, que eu tinha na quarta-feira, eu tinha tentado começar a fazer um negócio, aí eu vi que eu tava fazendo tudo errado, eu joguei, comecei do zero na quinta-feira, e fui de novo. E aí tá, né? A gente vai aprendendo aí. E até uma questão importante, né, cara? Que se você não se ferrasse e não fizesse esse começo, a história seria chata, né, cara? Que história chata seria de o Esbole, o cara que criou o site muito pica em 10 minutos, porque ele é foda. Então, né, cara, cadê a jornada do herói aí, né? E, inclusive aí, quem está ouvindo, entra aí, minutomarketing.com.br ou entra no meu Instagram, que é @isbole, e aí vocês clicam aqui no link da minha bio que tá lá. Olha aí, muito bem. Estou orgulhoso de você, muito feliz. Muito obrigado. Minha reflexão, então? Por favor. Então, vamos lá. Sábado, eu já sabia que eu e a minha ex-namorada teríamos uma conversa, né? Eu pedi pra ela se nós poderíamos conversar, porque o nosso relacionamento estava muito longe de ser algo bom pra ambos. E, cara, quando eu cheguei lá pra conversar, eu vou me abster de muitos detalhes, claro, né? Porque, tipo, isso não convém falar aqui, né? Uma coisa que aconteceu só entre nós dois. Mas eu fui muito decidido de que eu não iria reclamar ou contestar nada, sabe? Eu ia simplesmente ouvir tudo que ela ia falar, não iria julgar, não iria brigar, não iria, sabe, questionar mesmo, né? Eu ia só aceitar, falar, tá, você tá vendo dessa forma. E, cara, foi muito complicado e doloroso, porque muitas das coisas da qual ela falou, sabe, eu queria contestar, né? Eu contesto veemente, cara, principalmente porque muitas dessas coisas, elas têm provas materiais, sabe? Muitas coisas que eu relatei no podcast que são totalmente contrárias ao que ela disse. Mas, tudo bem, né, cara? Se era a forma como ela se sentia, eu respeito, eu entendo, né? Ainda assim, ela é uma pessoa muito especial pra mim. E, infelizmente, o nosso relacionamento teve esse fim. Só que, cara, foi uma percepção que eu tive durante a conversa com ela, sabe? Eu fui até a casa dela pra gente conversar e eu não sabia se a gente ia realmente terminar ou se, sabe, a gente ia dar mais uma chance e tal. Eu tenho quase certeza, assim, que se ela falasse assim, vamos voltar, eu toparia, sabe? Porque
é amor, né? Apaixonado e tal, é foda. Mesmo sabendo que isso tava sendo ruim, né? Talvez, eu não posso afirmar o quanto era ruim pra ela, mas pra mim tava me fazendo muito, muito, muito mal, né? E durante a conversa que a gente foi tendo, cara, eu fui percebendo que não importava o que eu fizesse, ou tudo que eu tinha feito, tudo o que aconteceu, tudo que eu fiz, tudo que eu batalhei pra conseguir, pra benefício, assim, não só do relacionamento, mas pra ela, sabe, das coisas que eu deixei de fazer pra fazer por ela, não tava bom, e nunca estaria bom, sabe? Acho que isso é o que dói mais, porque parecia muito que a visão era sempre o que eu deixei de fazer e não o que eu fiz. Então, isso me magoou muito, cara. Pra falar a verdade, destruiu meu coração, sabe? Na hora, assim, eu pensei... Eu fiquei muito, muito tempo em silêncio, porque eu ficava refletindo em tudo que ela tava falando, né? Eu tava aceitando e pensando, revivendo todos os momentos que eu conseguia, tanto os bons quanto os ruins. E, cara, foi muito, muito, muito doloroso. Ao ponto de que... Quando a gente decidiu, né? Nós decidimos que realmente iríamos terminar e fomos dar o abraço final, né, cara? Eu chorei copiosamente, tal qual uma criança que perde o doce e perde uma perna, sabe? Foi uma dor agonizante, eu diria. E eu acho que essa é a minha reflexão, cara. Que quando você tá com o coração partido, quando você tá inundado na tristeza, a única coisa que você pode fazer, que nenhuma palavra vai conseguir traduzir, é chorar, cara. Então a minha reflexão é sobre o poder do choro e até de poder, quem sabe, criar um ditado aqui de que se uma foto vale mais do que 1000 palavras, uma lágrima vale mais do que qualquer discurso, cara. Porque é isso, quando você tá totalmente destruído, com o coração partido, o que resta fazer é chorar, cara. E essa é a minha reflexão. E isso foi o que eu fiz. Eu chorei. É complicado, não tem muito o que dizer, porque, assim, a tua reflexão ela já é completa em si. A gente não tem controle do que as outras pessoas pensam, é aquela história do... Eu acho que é de nós dois, um dos nossos episódios preferidos, né? O episódio 3, né? Sobre o Brasil e o vilão, né? O vilão e o Brasil, não lembro como ficou a ordem das palavras. Mas, a gente não tem controle sobre o que a outra pessoa pensa. A gente só tem controle sobre aquilo que a gente fez e torcer pelo melhor agora, pra cada um seguir o seu caminho, que tenha sido a melhor decisão para os dois, de terminar, né, de se encerrar enquanto ainda existe respeito, enquanto as pessoas se gostam de alguma maneira, né, ainda que as narrativas daí tenham, né, cada um vai internalizar as coisas de uma maneira diferente. E é complicado, né, eu não tenho muito o que adicionar, só, não sei, deixar o silêncio tomar conta aí do discurso que você acabou de fazer. Cara, pois é. É que assim, eu falo dessa forma, mas claro que não existe nenhum santo na relação, né? Uhum. Tanto eu quanto ela, a gente cometeu vários erros. É que talvez essa seja uma perspectiva que eu sempre olho pelas coisas boas, né? De pensar de tudo de bom que aconteceu. E sei lá, cara. Por eu pensar nas coisas boas, eu consigo ver muito claramente tudo que eu fiz, a ponto de que talvez se eu colocasse assim numa balança, eu sei quem teria pesado mais, sabe? Mas tudo bem, cara. Faz parte da vida, né? Relacionamentos acabam, mas eu sempre vou acreditar no amor eterno, né? Tal qual um grande apaixonado, um escritor e um poeta. Tal qual o Ted Mosby, né? Sempre vou acreditar em amor eterno e quem sabe a gente dá sorte de encontrar. Pois é. Eu acabei de me lembrar de uma coisa que daí eu vou indicar na sessão mais. Então, por hora eu encerro minha fala para daí começar ela de novo na sessão mais. Então vamos lá para a sessão mais. Qual que é a sua indicação? A minha indicação, eu acabei de lembrar mais uma vez do Pedro Calabres, que tem um vídeo muito famoso do canal dele. É um dos primeiros vídeos, se não me engano, que trata sobre a dor do coração partido. Que é um vídeo talvez bem propício, né? Não só para você, mas se alguém mais que esteja ouvindo aqui o episódio, né, se encontra uma situação parecida. Esse é um vídeo que mostra, né, fisiologicamente tudo, qual que é esse processo de por que dói tanto a gente lidar com esses momentos, né, que por mais que às vezes a gente já esteja antecipando ele, que fosse necessário talvez, né, porque já estava num ponto que continuar talvez fizesse mais mal do que bem para nossa saúde mental, por exemplo, ainda assim é um processo doloroso que talvez ajude, né, assistir esse vídeo ajude a gente a lidar com
com esse momento. Exato, né, cara? Não existe um corte de sentimento abrupto, né, cara? Você não vai parar de sentir tudo aquilo que você sentia pela pessoa só porque você tirou do Facebook, né? Teve todo um processo de investimento emocional, né? Agora tem todo o processo de desinvestimento também, de você se distanciar daqueles sentimentos, né? Ou de ressignificar eles de alguma outra forma. Com amizade, respeito. Prefiro assim, inclusive. Cara, a minha semana, ela não sei se eu tenho alguma coisa pra indicar. Eu assisti a Viagem de Chihiro e é isso. Talvez, foi isso que eu fiz. Acho que pra assistir, eu tô querendo assistir todos os filmes da Ghibli, porque eu nunca assisti nenhum. Agora eu já assisti o primeiro, né? Então, vamos ver. Se eu gostar bastante de algum deles, eu vou indicar. Viagem de Chihiro, eu acho muito maneiro, mas eu acho que ele é muito referenciado, sabe? Ele é muito cultural. Eu vi, assim, muitas lendas que eu já tinha lido ou aprendido em outros animes. Então, eu acho que se alguém começar a assistir por ele, vai ficar meio, tipo, é legal, mas não é muito legal. Então eu vou dar aquele famoso recado. Aí, só um adendo. Que o Denis veio reclamar injustamente comigo que ele, durante a semana, que ele tinha mandado um feedback na última semana, mas não foi um feedback, foi uma mensagem aleatória no meio de uma conversa. Só queria deixar registrado aqui que ele não pontuou essa semana. Então, tá bom. Que ele veio aproveitar e te pedir dicas de cartas no Legends of Runeterra, que você foi um influencer aí, né, já pessoas que ouvem o nosso podcast que já começou a ouvir outros podcasts, já baixaram jogos, já ficaram com vontade de jogar jogos, é isso, mais uma influenciada pra tua lista. Inclusive eu posso mandar pra ele, cara. Tem uma lista de agro full, que é o deck mais agressivo, então as partidas elas acabam tipo em 5 turnos, ou que dá mais ou menos uns 5 minutos, e cara, é muito bom. Eu cheguei no Prata 2 já, né, na segunda divisão da Prata, só com esse deck, então depois eu mando o link aí pro Denis, pra ele aproveitar também essa belíssima estratégia desenvolvida aí. Maravilha. Agora sim você pode ir pros seus recadinhos. Tá, só pra constar, eu vou deixar claro aqui que eu sempre sou a favor de contar ponto de feedback, pra que assim você sempre seja a imagem do cuzão, tá? Então, Denis, deixando claro, pra mim é contar o seu ponto, o spoiler não quer. Não, é só pra mostrar que podcast não é bagunça. Eu vou te fazer se tornar o vilão do podcast. Então, se você quiser mandar um feedback pra nós, um feedback que vai contar ponto, é melhor você mandar por e-mail, porque já vimos que o Sbole não aceita muitas mensagens. Não, eu aceito. Quando não são mensagens isoladas, no meio de uma conversa, isso aqui foi um feedback. Não foi feedback. Tá certo. O cara falou sobre, sei lá, sobre ele gosta de abacate, né? Esse abacate é muito gostoso, tá aí meu feedback. Então, se você quiser mandar um e-mail pra nós, você pode nos encaminhar pelo e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem pra nós nos nossos Instagrams, falando nisso, eu estou ausente do meu Instagram, logo eu volto, você pode mandar pra mim no @minxoxin, que eu vou olhar depois. Olá, sou eu, Minxoxin. Ou se você quiser mandar pro Sbole, você pode mandar no @Sbole, que é ele. Se você quiser colocar na roleta russa, que agora a única pessoa que tá lendo é o Sbole, você pode mandar no @mais uma semana, que é o nosso perfil oficial e não verificado. Isso aí. E, né, aproveitar, a gente agora tem que mudar o finzinho, não sei como é que agora a gente faz isso, porque a gente sempre pede para as pessoas seguirem a gente no Instagram para desbloquear os analytics. Só que agora já desbloqueou os analytics. Mas tem que platinar os analytics, então agora faz platinar. Sim, agora a gente tá os analytics. Agora a gente está em busca de conseguir o Full Analytics. Então, a gente continua precisando de mais de 100 pessoas seguindo a gente. Então, dá essa força, segue a gente lá e aproveita e espalha a palavra, pra gente chegar mais rápido nessas 100 pessoas, né? Escolhe o episódio que você gostou, se quiser fazer um combo de episódios, olha aí, a gente mencionou o episódio 3 e o episódio de hoje, manda esses 2 episódios pra alguém, ouve eles, manda pra alguma pessoa, olha, o que você acha disso, né? Eles se complementam, você já passou por alguma coisa assim, o que você acha? Você acha que poderia contribuir com alguma coisa? Como é que é, né? Conversem entre vocês e conversem entre a gente. Né, a gente gosta de ouvir histórias e nos nossos casos aqui que a gente compartilha as nossas experiências, talvez ouvir as experiências de vocês também ajude a gente a lidar melhor, né, com os acontecimentos das nossas semanas. Nem sempre são acontecimentos felizes, mas aqui a gente está mostrando a vida como ela é, né? A gente mostra vitórias, aprender coisas novas de uma maneira que a gente gostou de uma experiência ou lidar com experiências que infelizmente acontecem e, enfim, fazem parte da vida, né? Então,
é isso. Compartilhem e deem seus feedbacks pra gente daí a gente pontuar no ranking 2020 de feedbacks mais uma semana. Isso aí. Se quiser compartilhar uma história de término de relação, uma história sobre coisas novas que você aprendeu, tá aí um bom momento, né? Né? Então, hora do tchau? Isso aí. Então, falou. Falou! Tchau, tchau.